igreja só uma canção. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos nesse mês de setembro, estamos com o tema O Novo Normal. Cada domingo nós temos falado, meditado na palavra de Deus sobre esse novo normal e trazendo sempre um subtema. O primeiro domingo foi sobre o retorno, esse nosso retorno para esse novo normal. No segundo domingo nós falamos sobre a igreja presente e futuro, ou seja, como nós somos o que somos como igreja e projetando também o nosso futuro, na certeza que Deus está no controle. E hoje o nosso subtema é reconstruindo relacionamentos. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês já falecido, ele escreveu muitos livros e ele definiu muito bem essa época que vivemos, esta pós-modernidade na qual nós vivemos. E ele definiu o nosso tempo como líquido, onde a mudança e o desapego é rápido e constante, gerando sempre relacionamentos utilitaristas. Bauman não utiliza o termo modernidade. Ele cunhou esse conceito de modernidade líquida para definir o tempo presente. Escolheu a metáfora do líquido ou da fluidez como o principal aspecto do estado dessas mudanças. E ele assim definia o nosso tempo. Os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas e é cada um por si. E esse tempo líquido que faz com que as relações humanas sejam frágeis, gera também nas pessoas vários sentimentos, como a solidão, como também a competição, comportamentos desviantes, traumas, medo, ansiedade. O normal era, ou o que nós chamávamos de normal, era de relacionamentos líquidos, relacionamentos que eram fluidos, relacionamentos que escorriam pelo ralo. Com a pandemia, o mundo virou de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo. Num primeiro momento houve dúvidas, incredulidade, mas com o tempo nós percebemos que a situação era muito grave. Nós achávamos no início que logo estaríamos de volta com os nossos cultos presenciais, mas o tempo foi passando e nós fomos percebendo que não era bem assim, que a pandemia realmente era grave. Constatado então que a pandemia iria demorar, houve também muita solidariedade, pois vimos que o Covid não excluía ninguém, embora fosse mais letal com os grupos vulneráveis, aí, com os idosos com mais de 60 anos, com as pessoas que têm aí comorbidades. Mas passados 6 meses, desde março, na metade de março, meados de março, até agora, estamos vivendo essa pandemia, nós percebemos que as relações foram voltando ao velho normal. Em tempos de quarentena, o uso das redes sociais aumentou e aumentou muito. Hoje nós somos muito virtuais e a fluidez também aumentou nos nossos relacionamentos. Conversamos com pessoas que nunca vimos e com isso não formamos vínculos afetivos apenas superficiais. E esse é um desafio que como igreja nós teremos que enfrentar nesse novo normal. Estamos evangelizando pessoas hoje, em meio à pandemia, que nós não conhecemos, que nós nunca vimos pessoalmente, que nós nunca conversamos pessoalmente. Agora, e na igreja? Como ficou ou como estão os nossos relacionamentos? Todos os domingos nos encontrávamos aqui no templo, estávamos aqui celebrando e adorando a Deus, nós nos abraçávamos, nós conversávamos sem medo,
De repente, fomos impedidos de fazer isso. Passamos a ser virtuais, a nos vermos somente por vídeos, a trocar abraços virtuais. Eu tenho vários desses abraços aí, de emojis, né, dessas figurinhas que são mandadas, e eu vou repassando, vou mandando também essas coisas. No começo isso era mais constante, mas com o prolongamento da pandemia começou a diminuir. Pois bem, nós estamos próximos da nossa volta, ou próximos de uma volta. Não será uma volta nesse primeiro momento, e quando ela acontecer, nós não temos ainda a data para isso, estamos orando sobre isso, pensando sobre isso. Não será como nós queríamos que fosse. Será uma volta gradual, com poucos irmãos e irmãs, em total segurança, mantendo distanciamento. Não haverá abraços, mas haverá distâncias entre nós, mesmo estando aqui. Não haverá sorrisos, apenas olhares, pois estaremos todos de máscaras. Será uma volta diferente, como bem preceitua esse novo normal. Pois não sabemos quem tem o Covid, não sabemos em quem confiar. Aliás, nós vivemos esse tempo de desconfiança por causa desse vírus invisível. A desconfiança passou a ser uma marca aí para os seres humanos, ou entre os seres humanos. E por isso nós necessitamos reconstruir os relacionamentos. E reconstrução é com o nosso Deus. Por mais estragado, por mais quebrado que possa estar um relacionamento, Deus é aquele que liga as coisas, Deus é aquele que reconcilia, Deus é aquele que faz com que cordas partidas possam de novo soar. E para isso eu quero ler com vocês um texto que fala da reconstrução de um relacionamento que parecia ser impossível de ser restaurado. Quando a gente lê a história, e vocês vão saber já, a gente lê a história, a gente pensa, jamais se parasse ali a história naquele momento do rompimento da relação, jamais poderia ter, humanamente falando, uma reconciliação, uma restauração. Mas para o nosso Deus não há impossíveis. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou achar aí no celular, lá em Gênesis capítulo 33. Gênesis 33. E ver um pouco nesse texto aí da história de Jacó. E depois eu vou estar relembrando para vocês, ali tudo o que se passou de forma resumida. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente 7 vezes. Ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e os abraçou, e ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com vocês? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este criado, respondeu Jacó. Então os escravos e os seus filhos chegaram perto de Esaú, se curvaram também na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, Jacó e Raquel vieram e também se prostraram diante dele. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse, se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente para mim. Ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou.
Então Esaú disse: bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho de pensar nas ovelhas, nas vacas com as crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. E é melhor que o meu patrão vá na frente, deixe esse seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã, e ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Palavra do Senhor. A história de Jacó é marcada por fracassos, enganação, traições, mentiras, mas também marcada pela restauração de Deus. Resumidamente, a história para vocês compreenderem o contexto aí de Gênesis 33. Jacó, orientado, incentivado pela sua mãe Rebeca, enganou o seu pai Isaque e roubou a bênção que era devida ao seu irmão mais velho. Por causa disso, Esaú, seu irmão, passou a odiá-lo e intentou então matá-lo. Ou seja, o ódio e a raiva que Esaú ficou de Jacó era tão grande que ele colocou no seu coração, na sua mente, a intenção de matá-lo. Assim que o seu pai morresse, seu pai já estava bem velho, assim que ele morresse, aí então Esaú iria dar cabo do seu irmão. Vejam como decisões e atitudes erradas podem destruir uma família, destruir relacionamentos de amizades. E Jacó, para não ser morto pelo seu irmão, ele também orientado pela sua mãe, teve que fugir e foi para um lugar bem distante, foi lá para a Mesopotâmia, lá na cidade de Harã, na casa do seu tio Labão. Ficou por lá 20 anos, trabalhou muito ali vivenciou várias experiências, casou-se, teve filhos e filhas, cresceu ou prosperou economicamente, mas também foi um tempo em que Deus foi moldando, foi transformando, foi trabalhando a vida de Jacó. De Esaú, pouco sabemos. A Bíblia não dá para nós detalhes, não fala para nós sobre o que aconteceu com Esaú depois que Jacó fugiu, depois que Jacó foi embora. Mas podemos inferir que Deus também trabalhou na vida dele, preparando-o para esse encontro, preparando para esse reencontro, para essa reconstrução desta amizade, do amor, do carinho entre os irmãos. Pois Deus, o nosso Deus, é o Senhor da vida, é aquele que tem o controle da história da nossa vida. Portanto, Ele vai trabalhando e trabalha aonde nós não podemos ver, que é no coração. E Deus vai ali moldando, Deus ali vai fazendo para que as coisas possam acontecer conforme a sua vontade. E assim eu tenho certeza que Deus fez, porque esse encontro que houve em Gênesis 33 é marcado pela presença de Deus, pelo agir do nosso Deus. E por isso, Deus nos reconciliou com Ele. Deus nos reconciliou com Ele e nos deu também a oportunidade de se reconciliar com o nosso irmão. Em Cristo Jesus, há sempre essa oportunidade.
há sempre essa possibilidade de que nós possamos unir novamente relacionamentos, ainda que estejam quebrados, ainda que estejam ali machucados os corações. Deus é aquele que trabalha na nossa vida e é aquele que nos dá condições de vivermos um reencontro, uma reconstrução. Então chegou a hora agora de Jacó se reconciliar com o seu irmão. Chegou a hora de Jacó e Esaú se encontrarem novamente. Chegou a hora então de reatarem esta amizade. Chegou a hora de reatarem a comunhão e o amor. E é isso que o capítulo 33 nos mostra. E nesse reencontro, nessa reconstrução, nós podemos aprender ali ensinamentos importantes que devem marcar os nossos relacionamentos. O primeiro deles é que reconstruir relacionamentos se faz quando aprendemos a considerar o irmão, ou seja, o outro ou a outra, superior a nós. Jacó havia se dado muito bem na Mesopotâmia, construiu ali a sua família, financeiramente ele estava muito bem, mas mesmo assim não deixou o orgulho prevalecer, o orgulho falar mais alto na sua vida e ficar distante do seu irmão, desse relacionamento ou dessa reconstrução. Ele foi humilde e reconheceu, ou melhor, e tratou o seu irmão como superior a ele. No verso 10 diz assim: mas Jacó insistiu, não recuse. Jacó queria presenteá-lo, Jacó queria dar coisas para ele, para mostrando aí todo o seu amor para com o seu irmão. E ele disse: é que eu mereço um favor seu, aceite o meu presente. Ou seja, ele trata o seu irmão como superior, como alguém que está acima dele. Você pode até pensar, mas ele estava com medo. E por isso usou dessa estratégia: eu vou adoçar a boca do meu irmão, adoçar aí, a mão do meu irmão para que ele possa me tratar com benevolência. Eu também penso assim. Quem não ficaria com medo depois de tudo que Jacó aprontou em relação ao seu irmão? É claro que ele estava com medo. Se você ler aí desde o início toda a história, você vai perceber que ele estava tremendo de medo do seu irmão. Mas olhando para a história de Jacó, você também vai perceber que não era só medo, mas era um desejo de se reconciliar com seu irmão. O desejo de reconstruir esse relacionamento foi maior do que o medo. Jacó foi transformado por Deus. Jacó, o nome Jacó significa enganador. Alguém que tem um nome desse sofre um estigma já pessoal, enganador. E Jacó foi sendo trabalhado por Deus. Jacó teve alguns encontros com Deus. Eu cito 2 momentos, 2 encontros. Um foi em Betel. Logo que ele foge ali da casa do seu pai, dos seus pais, ele então chega no local ali, e ali ele dorme, ali ele põe o nome até de Betel nesse lugar, ou seja, a casa de Deus, a morada de Deus. Deus está presente aqui, e ele tem um sonho, e ele vê uma escada, que os anjos subiam e desciam do céu à terra, terra ao céu, e ali então ele vê a presença de Deus. Deus se manifesta, e Deus diz para ele que o abençoaria, que estaria com ele, que estaria cuidando da vida dele. E dali ele vai para a casa do seu tio e passa por todas as experiências. Só você ler os capítulos anteriores, você vai ver tudo o que ele passou e no qual Deus está presente. Porque nada é acaso, sempre é a agenda de Deus, é o cuidado de Deus, é o tratar de Deus. Nas várias experiências que vivenciou, mostra a mão de Deus moldando, transformando a vida de Jacó e o preparando para esse encontro. O capítulo 32, o outro momento que eles se encontraram foi em Peniel. Aí tem aquela briga com Deus, na qual Jacó diz: eu não vou deixar você sair enquanto não me abençoar. Ali tem aquele encontro com Deus, aquela experiência também com o Senhor. Tudo isso marcando a vida de Jacó. No capítulo 32 diz que Deus falou com ele. E imediatamente Jacó envia mensageiros a Esaú para que houvesse um encontro.
Ou seja, Deus se manifesta para ele e aí o desejo no seu coração se torna realmente patente, se torna um desejo de voltar para casa, um desejo de encontrar o seu irmão, um desejo de se reconciliar com o seu irmão. E por isso eu posso afirmar para você com todas as letras, mais que o medo, havia o desejo de reconstruir esse relacionamento. Mais que o medo, havia o desejo de encontrar, abraçar e beijar o seu irmão novamente. Esse deve ser sempre a nossa, ou essa deve ser sempre a nossa postura diante dos nossos irmãos e irmãs, diante dos nossos amigos e amigas. O apóstolo Paulo mesmo orienta sobre isso, como devem ser os nossos relacionamentos dentro da igreja, mas nós podemos também dizer fora da igreja. Lá em Filipenses 2, de 1 a 5, que começa aqui e vai para fora, ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa postura. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã e tratá-los como superiores a nós. Significa desprover do nosso orgulho, sermos humildes nesse relacionamento, para que esse relacionamento seja sadio e abençoador. Segundo, que para reconstruir relacionamentos, precisamos aprender a ver Deus nas pessoas, a enxergar Jesus nas pessoas. Jacó, diante do seu irmão Esaú, ele diz assim, oferecendo, insistindo para que o seu irmão aceitasse o seu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus. Na maioria das vezes, o ser humano só consegue enxergar o pior nas pessoas. Somos muito prontos a observar os erros do que os acertos, os pecados do que as virtudes, as qualidades. A crítica e o julgamento têm sido o caminho mais fácil pelas pessoas, inclusive pela igreja. A igreja nos dias de hoje, falando aí especialmente da igreja evangélica, tem sido vista, nós somos muito virtuais hoje, e nós temos sendo vistos muito mais ainda, por mais pessoas, e infelizmente elas têm sido vistas hoje como uma instituição julgadora, condenadora, sempre pronta a condenar, a apontar o dedo, a fazer um discurso de ódio contra aqueles que pensam diferente, que agem diferente. Por isso, a intolerância cresce a cada dia. Agora, esse rigor é sempre com os outros, nunca consigo mesmo. Quando é com a gente mesmo, nós somos mais benevolentes. Nós aprendemos aí, a justificar os nossos erros. Somos ávidos para ver, julgar e condenar o erro dos outros, mas com os nossos é sempre diferente. Constantemente nós coamos o mosquito e engolimos o camelo, como disse Jesus aos fariseus. Jacó sabia que o seu irmão o odiava. Jacó sabia que o seu irmão queria matá-lo. Jacó sabia que o seu irmão tinha uma intenção maligna no coração. Ele estava lá na Mesopotâmia, ele estava longe, ele poderia ali construir a sua vida ali, poderia ficar por ali mesmo. Para que voltar? Para que dar esse gostinho para o meu irmão? Para que chegar nele e me humilhar? Para que eu vou querer essa reconciliação? Eu vou ficar aqui mesmo, meu irmão é ruim de coração, tem um coração duro, meu irmão não perdoa ninguém, eu vou deixar assim mesmo e vou tocar a minha vida. No entanto, ele vai ao encontro do seu irmão. Ele permite, ou ele se permite, ao olhar no rosto do seu irmão e ver ali o rosto de Deus, a face de Deus.
Isso significa, irmãos e irmãs, e a vocês que estão nos assistindo, significa se desvencilhar de todos os preconceitos, de todos os meus argumentos, de todos os meus achismos, para poder ver Deus na vida das pessoas, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Não importa se é chato, se é orgulhoso, se é metódico, se é raivoso, se é feio, mas é meu irmão, é minha irmã. Jesus, inclusive, amplia isso. Ele não só deixa no âmbito dos discípulos, no âmbito daqueles que o seguem, mas que nós possamos olhar e ver isso lá fora, ver o rosto, a face de Jesus aí fora. Nós temos que aprender, portanto, a ver o rosto de Jesus no morador de rua, na mulher prostituída, no homoafetivo, no travesti, naquele que está preso, naquele que está internado no hospital. Jesus mesmo disse, lá em Mateus 25, de 35 a 36, é a única passagem que fala do julgamento. Pois veja bem, nós em Cristo somos salvos, mas as nossas obras serão julgadas por Deus, por isso elas são importantes. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. E aqui Jesus dá os critérios desse julgamento. E ele diz assim, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estavam com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. E aí eles vão perguntar, mas quando nós te vimos assim? Quando a gente te viu doente, preso, com fome, nu, e nós fizemos tudo isso pelo Senhor? E Jesus então responde, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, podemos dizer das minhas irmãs, foi a mim que o fizeram. Estamos fazendo para Jesus, precisamos olhar para aquele que precisa, para aquele que necessita e ver o rosto de Jesus, a face de Jesus. Jacó queria reconstruir o relacionamento com o seu irmão. Ele já tinha tudo, ele estava bem, como eu já disse, financeiramente, tinha lá sua família, mas ele sabia que precisava dessa restauração. E Deus o capacitou para que pudesse olhar para o seu irmão e não ver ali o seu irmão cheio de defeitos, o seu irmão que queria matá-lo, o seu irmão que o odiava, o seu irmão que tinha lá os seus problemas. Não, ele olha para o seu irmão e ele vê o rosto de Deus. Ele não julga o seu irmão, ele vê a face de Deus. Só Deus pode nos fazer olhar e ver no rosto das pessoas Cristo Jesus. E por último, reconstruir relacionamentos. É necessário ser generoso, generosa. Verso 11 diz, por favor, aceite este presente. Jacó diz, por favor, Esaú, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Esaú diz, eu já tenho tudo. Não, mas aceite esse presente. Jacó estava disposto a dar o que for preciso para essa reconstrução, para se unir novamente ao seu irmão. Esaú disse, não preciso de nada, eu tenho muita coisa, eu estou bem de vida, não preciso de nada, fica tudo com você. E Jacó insiste, queria que seu irmão recebesse o seu presente, porque o seu presente era um doar-se de si mesmo para o seu irmão. Um coração generoso vem de um coração grato a Deus. Porque Jacó ele diz assim, ainda no verso 11, Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso. Como a gente precisa ouvir isso nos dias de hoje? Deus tem sido bom para mim, basta, não preciso de nada, porque Deus tem me dado tudo o que eu preciso. E o versículo termina dizendo que Jacó insistiu, mas insistiu muito para que Esaú recebesse, até que Esaú então ficasse com o presente. E Jacó sabia que tudo que havia acontecido com ele, tudo que tinha, vinha de Deus. Por isso ele não tinha apego, não era egoísta, não era avarento. Quando nós temos um coração grato a Deus por tudo que somos e por tudo que temos, a generosidade passa a ser normal. Não precisa ser novo normal, não, é o normal.
Quem reconhece que tudo vem de Deus, dá o seu dízimo com alegria, oferta para missões com generosidade, ajuda o seu próximo ali, sem que isso se torne um peso. Nas relações, quem é grato a Deus se entrega numa experiência de comunhão. Fazer amizades, reconstruir relacionamentos é baseado na doação. Doação de si mesmo para o outro, sem medo, sem preocupação, sem se negar. Porque são os relacionamentos que nos permitem ter um conhecimento mais real e objetivo sobre nós mesmos. Não há conhecimento verdadeiro de nós mesmos fora desse relacionamento. Eu penso que a dificuldade que muitos encontram para viver em comunhão é porque ela revela quem realmente nós somos, nossas feridas, nossos medos, nossos pecados, nossas ansiedades e toda a sorte de ambiguidades. É na comunhão com Deus, família, igreja, que eu entro em contato com a realidade sincera de quem realmente eu sou. Penso que para alguns seria mais fácil, seria muito mais simples viver as ilusões de um mundo impessoal, sem relacionamentos profundos, sem entrega, ou seja, viver essa fluidez nos relacionamentos. Assim, eu não te conheço e também não me torno conhecido. Se as pessoas rejeitam os relacionamentos por acharem eles chato, enfadonho, complicado, é porque ainda resistem ao amor, à entrega e ao encontro real consigo mesmo. É nos relacionamentos que experimentamos a aceitação das diferenças e o caminho da generosidade, do sacrifício e da renúncia. O ser uma nova criatura, que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, é provar esse poder de uma nova humanidade que se realiza na experiência da comunhão. Concluindo, irmãos e irmãs, igreja é o lugar onde aqueles que tiveram um encontro com o Deus Trino experimentam uma conversão radical dos seus relacionamentos. A igreja é o lugar onde a nossa natureza corrompida é transformada. Por isso, quando voltarmos, nós voltaremos de forma diferente e temos que voltar de forma diferente. Voltar com o coração aberto, com o coração generoso, com o coração cheio de amor. Voltaremos reconhecendo uns aos outros como superiores a nós mesmos. Voltaremos vendo no rosto do nosso irmão, da nossa irmã, a face de Jesus, para que assim possamos ver também nas pessoas aí fora a face de Jesus. E assim, cada vez que nos assentarmos ao redor da mesa, que vamos participar daqui a pouco, celebrando a ceia do Senhor, receberemos a dádiva da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através da comunhão do pão e do cálice, e com isso estamos reafirmando a nossa vocação comunitária. O eu se transforma num glorioso nós. Ao redor da mesa, a igreja encontra sempre a sua plenitude e o seu significado, porque nós somos um só corpo, um só povo. Somos igreja, lugar onde os relacionamentos são reconstruídos em nome de Jesus. Eu queria só, para encerrar, contar uma historinha pequenininha. Eu vi num vídeo da Pastoral da Saúde da Igreja Católica, que tratava sobre solidariedade. Tratava ali desse gesto de doação para com o irmão, irmã, aquele que precisa e necessita. E nesse vídeo era sobre as pessoas que estavam com HIV/AIDS. E nesse vídeo passava uma cena que um menino estava subindo uma ladeira, uma rua, aí uma subida, e ele carregava um outro menino nas costas, quase da sua idade. E ele ali fazendo todo o esforço para subir ali, sabe aquele de cavalinho, levando aquele menino nas costas. Um homem vê aquela cena e o homem chega para ele e diz o seguinte: menino, o que você está fazendo é muito pesado. E aquela criança, com toda a sua simplicidade, olha para aquele homem e diz: não é pesado. É meu irmão. Não é pesado. É meu irmão. Não importa que as pessoas, que os irmãos e irmãs já fizeram em relação a você.
lembre-se, é meu irmão, é minha irmã. Jacó tinha isso no coração. Por isso ele decidiu voltar e reconstruir o relacionamento. Que assim seja entre nós. Que assim seja sempre entre nós. Não é pesado, é meu irmão. Deus nos abençoe. Que meu amor por ti seja tudo em minha vida.